Você viu o que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, fez contra o Brasil? O tarifaço que ele anunciou está dando o que falar. Estamos falando de 50% de taxa sobre aço, alumínio, café e até suco de laranja. Segundo o próprio Donald Trump, isso é justiça comercial. Uma resposta aos processos contra aliados dele no Brasil e uma tentativa de pressionar o governo brasileiro. O resultado? Quem acaba pagando a conta é o consumidor e os setores que dependem da exportação. Então fica comigo. A gente vai explicar o que isso significa. Para você, para a empresa e para o Brasil. Por que os EUA decidiram taxar o Brasil agora? O presidente Donald Trump anunciou que a partir de 1º de agosto será aplicada uma tarifa de 50% sobre produtos brasileiros, especialmente ligados ao setor de cobre e alumínio, um aumento alto em relação aos 10% anteriores. Em nota oficial, o governo norte-americano justificou que isso é um equilíbrio comercial, ressaltando que o Brasil estaria praticando preços baixos demais, o chamado dumping, o que, segundo Trump, prejudica indústrias nos USCIO. Mas o mais importante, ao utilizar Donald Trump como quem usa uma caneta poderosa, essa medida tem peso político. Trump cita também o que considera uma perseguição política no Brasil, o que ele chama de caça às bruxas contra Bolsonaro, fazendo disso uma retaliação pessoal, ou seja, não é só uma questão econômica, é um recado direto de Donald Trump à política brasileira e à condução de seus processos internos. Como isso impacta o Brasil e o nosso mercado? Desde que Donald Trump anunciou o tarifaço, os setores brasileiros mais afetados são os de aço, alumínio e cobre, que dependem das exportações para os Estados Unidos. Em nota, o governo brasileiro alertou que essas decisões violam compromissos da OMC. Mas Donald Trump segue firme, justificando que está equilibrando o comércio e defendendo os empregos americanos. Na economia prática, isso significa duas coisas. Em primeiro, queda nas vendas para os Estados Unidos. E com isso, sobra aço no mercado interno, empurrando o preço para baixo, o que pode impedir investimentos e até gerar demissões em siderúrgicas. Em segundo, mão na roda para os consumidores, mas misturada com risco. O preço de aço pode baixar um pouco por aqui, mas se o setor industrial sofrer, os postos de emprego fecham. Ainda mais, o efeito da bagunça pode chegar em produtos finais. Aço barato ajuda a reduzir custo de carro e geladeira, mas se a economia desacelera, nada disso pega. É a velha história do remédio que faz efeito, mas derruba o paciente. Além disso, a incerteza criada por Donald Trump afeta o valor do real no câmbio. E isso pode influenciar preço de importados, índice de inflação e até a Selic. Ou seja, afeta todo mundo, empresário, trabalhador e consumidor. O que o Brasil pode ou deve fazer diante do tarifaço de Donald Trump? Diante dessa situação, o governo brasileiro já começou a reagir. Segundo o Ministério das Relações Exteriores, o Brasil estuda acionar a Organização Mundial do Comércio, OMC, contra os Estados Unidos. Embora na prática, esse tipo de processo seja demorado e raramente mude a decisão americana a curto prazo. Outra alternativa seria buscar novos mercados para exportação, especialmente na Ásia e no Oriente Médio. O problema é que muitos desses países já são abastecidos por outras potências exportadoras, o que limita o espaço do Brasil. Enquanto isso, Donald Trump segue usando o tarifaço como discurso político, dizendo que protege os empregos americanos e que ninguém vai explorar os Estados Unidos enquanto ele estiver na presidência. O Brasil também pode negociar diretamente com empresas americanas que dependem do aço brasileiro, já que muitas indústrias dos Estados Unidos compram aço daqui por causa da qualidade e do preço competitivo. Essa saída, embora menos barulhenta, costuma ter mais efeito prático. Por fim, o governo precisa reforçar políticas internas para proteger o setor, como linhas de crédito, redução de impostos e incentivos à exportação para outros destinos. Sem isso, o tarifaço pode virar desemprego e crise em setores estratégicos. E você, o que acha que o Brasil deveria fazer? Comenta aqui embaixo. E já aproveita, se inscreve no canal, deixa o like e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Até a próxima!